O true crime, nicho literário e de entretenimento por derivação, sempre foi popular nos Estados Unidos. Inclusive, o primeiro serial killer com identidade conhecida é o americano Herman Webster Mudgett, popularmente conhecido como H.H. Holmes, que se mudou para Chicago em 1886, onde construiu o Hotel Castelo, um prédio gigantesco de 3 andares que continha lojas, seu escritório e mais de 100 quartos para hóspedes, com cômodos secretos equipados de armadilhas fatais, nos quais estima-se que ele tenha torturado e matado mais de 200 pessoas, apesar de ter confessado apenas 27 assassinatos. O subgênero caiu no gosto dos brasileiros a partir dos podcasts que se popularizaram durante a pandemia, onde especialistas em criminologia, medicina forense, peritos criminais, policiais e advogados que atuaram nos crimes que mais chocaram o Brasil, como os casos Daniela Pérez, von Richthofen, Nardoni, Matsunaga Yoki, da Boate Kiss, do menino Evandro, conversam longamente sobre variados aspectos do trabalho investigativo nesses crimes, o que atraiu a curiosidade de um público significativo para livros, filmes, documentários e séries de TV. Num desses podcasts, ouvi uma perita falando de um tal de BTK, serial killer que ficou famoso na gringa nos anos 1970 por usar a imprensa para provocar a polícia e que levou mais de 30 anos para ser identificado e preso. Dennis Lynn Rader era seu nome. Nascido em 1945, casado, pai de 2 filhos, frequentava a igreja, participava dos escoteiros, tinha um trabalho e uma rotina, uma vida aparentemente normal. Em seu primeiro assassinato, em 15 de janeiro de 1974, Rader matou por estrangulamento 4 pessoas da família Otero, a mãe, o pai e 2 dos 5 filhos do casal. Em todas as mortes, BTK sempre asfixiava as vítimas para ter a certeza de que elas estavam realmente mortas. Dennis escreveu uma carta detalhando o crime e a colocou dentro de um livro, que deixou em uma biblioteca da cidade. Depois, informou a imprensa sobre o fato, sem revelar sua identidade. Naquele ano, matou mais 2 pessoas. Uma delas foi Catherine Bright, de 21 anos. Ela foi esfaqueada até a morte dentro de sua própria casa. Além de ter sido amarrada, foi encontrada parcialmente vestida com vestígios de sufocamento. A outra vítima foi Shirley Vivian, de 26 anos, encontrada amarrada e enforcada em sua cama com um plástico sobre a cabeça. Vivian tinha 3 filhos, nenhum deles foi ferido por Rader. Em uma das cartas que o assassino enviou à polícia, contou que o filho mais novo de 5 anos de Vivian foi quem o tinha deixado entrar na casa. Entre as suas vítimas estava ainda Nancy Fox, vizinha da família de Dennis. Em 1978, enviou uma carta à estação de TV do Kansas reclamando a autoria dos assassinatos de Nancy e Shirley. Fez sua última vítima em 1991 e passou anos sem qualquer interação até 2004, quando volta a se comunicar com a mídia. Na época, o FBI havia encerrado o caso BTK sem solucioná-lo e a imprensa conjecturou que o assassino ou estava preso ou morto, ofendendo os brios de um Dennis narcisista. Foi essa provocação que o fez cometer o erro que levou à sua prisão. Até aqui procurei sintetizar o máximo possível o vasto material disponível na internet sobre BTK, para que você tenha um contexto a partir do qual me aprofundarei. Quando Suzanne von Richthofen fez o que fez, mudou para sempre a vida de seu irmão caçula, Andreas, na época com 15 anos. O jovem reservado foi em frente, fez doutorado em Química na Universidade de São Paulo entre 2010 e 2015. Os colegas e professores diziam que era muito inteligente e reservado, além de ter artigos científicos publicados. Em 2017, é detido no quintal de uma casa sujo, desgrenhado e aparentemente em surto. Um episódio triste como esse me fez pensar sobre o fardo de ser parente próximo de alguém que fez algo atroz como Suzanne. De que forma se continua a viver assombrado por um crime como o que ela cometeu? É pesado demais. Ainda não havia encontrado um livro ou um relato que tratasse em profundidade essa questão. Até que numa ida apressada ao shopping, encontrei o livro BTK, Meu Pai. Nos próximos minutos, procurarei apresentar a você uma perspectiva pouco discutida nos crimes brutais, os impactos e consequências sobre as famílias dos criminosos e como procuram sobreviver a elas. Carrie, segunda filha de Dennis Rader, inicia sua história pela visita de um agente do FBI em fevereiro de 2005, que vai até sua casa tomar seu depoimento.
É por ele que recebe a notícia de que seu pai está preso, acusado de ser BTK, sigla em inglês para Bind, Torture, Kill, que em bom português quer dizer amarrar, torturar e matar, o modus operandi do criminoso. Desse evento arrasador, recua no tempo para antes do casamento dos pais e reconstitui a história de sua família a partir das narrativas compartilhadas, daquelas que se ouvem um sem número de vezes em festas de família, acrescidas das próprias experiências desde a infância. Nesse comecinho, o leitor está conhecendo uma família comum do meio-oeste americano, como tantas outras. Mas o que vem a seguir faz o relato dela ser não apenas mais uma história de serial killer, de true crime, como tão em voga. Faz o leitor pensar que, assim como Carrie, pode estar nesse momento convivendo com alguém tão perverso quanto Dennis Rader, sem ter a menor ideia disso. Afinal, o pai de Carrie se dividiu em dois e por 30 anos, um desses lados do homem foi um total desconhecido para sua família. Ela conta que no outono de 1973 o pai fica desempregado. É quando começa a invadir casas, chegando a tentar sequestrar uma mulher. Em janeiro do ano seguinte, mata pela primeira vez um pai, uma mãe e 2 crianças. Com o nascimento do primogênito, Brian dá um tempo nos assassinatos. Por ser técnico em segurança e ter estudado direito numa faculdade comunitária, tinha conhecimento científico e especializado para caçar vítimas e cometer seus crimes sem produzir provas contra si. Arrogante, começou a provocar a polícia através da imprensa local. Carrie conta a história de sua vida cronologicamente e é intrigante perceber como um pai, na maioria do tempo normal, tem uma mente diabólica sob o verniz de um sujeito ordinário. Enquanto relata as férias maravilhosas de verão na costa oeste, as viagens ao Texas, o convívio amoroso com os avós paternos e maternos, as travessuras de criança, registra os homicídios perpetrados por aquele pai que construía a casa na árvore, recebia os fiéis da igreja na porta da comunidade antes dos cultos e que adorava aventuras ao ar livre. Um pai que escolheu vítimas inclusive no próprio bairro onde vivia, chegando a matar uma vizinha idosa estrangulada. Através de Carrie, aprendemos como um parente muito próximo de um serial killer é afetado por essa relação. Atônitos, damos-nos conta de que gente monstruosa passa anos operando fora do radar sem levantar a mínima suspeita, nem daqueles com quem compartilham a intimidade. Carrie recorda que ele ficava tenso, nervoso de forma mais prolongada quando ficava desempregado, algo igualmente normal num homem casado com 2 filhos pequenos. Nessas épocas, ele matava mais. Outro aspecto intrigante é que Carrie narra uma vida em uma família normal. Não há qualquer disfuncionalidade, zero mesmo. Os pais trabalham, ela e o irmão estudam e também trabalham, tem proximidade com os avós, a família costuma viajar e curtir as belezas naturais americanas. Quando há alguma tensão vinda do pai, a mãe, como tantas esposas, põe panos quentes e vida que segue, como naqueles dias que o pai da gente chega irritado do trabalho. Tudo normal. O primeiro episódio realmente chocante envolvendo o pai ocorre durante o período de luto pela prima Michelle, de 20 anos, morta em um acidente de carro, quando o pai sufoca o irmão após um pequeno incidente no jantar. Carrie comenta os planos de aposentadoria do pai no interior, coisas sobre as quais conversavam no caminho de casa para a universidade. Ali lhe dava pistas imperceptíveis de seu lado obscuro. Queria morar numa fazenda afastada com silos. Quando finalmente foi preso e contou à polícia o que pretendia de verdade fazer com suas futuras vítimas num lugar tão afastado, é que Carrie entendeu. Algo me intrigou na leitura. Há psiquiatras e psicólogos forenses afirmando que o cérebro do psicopata não é normal. São pessoas que não sentem emoções, mas sabem como imitá-las e que frequentemente se valem de relações de forma instrumental meramente para conseguir o que querem. Quando Carrie descreve os eventos após a morte do avô Bill, pai de BTK, percebemos que há um sofrimento autêntico em Dennis, ou de um filho que amou o pai. Buscando entender melhor essa aparente inconsistência, descobri que BTK foi diagnosticado com transtorno de personalidade narcisista, distúrbio em que a pessoa tem um senso inflado de alta importância. Como os pacientes com transtorno de personalidade narcisista têm dificuldade para regular a autoestima, eles precisam de louvação e afiliações com pessoas ou instituições especiais. Eles também tendem a desvalorizar outras pessoas para que possam manter uma sensação de superioridade. Esse último traço, inclusive, vemos com frequência no relato de Carrie.
A confusão está no fato de a psicopatia também ser um transtorno de personalidade, só que de tipo antissocial, caracterizado por um padrão generalizado de descaso com as consequências e direitos dos outros. Pessoas com transtorno de personalidade antissocial cometem atos ilegais, fraudulentos, exploradores e imprudentes para ganho pessoal ou prazer sem remorsos. Desfeita a confusão, a morte da prima e depois a do avô abalaram seriamente a fé em Deus de Carrie, que passou meses com depressão. Num acampamento no Grand Canyon, ela se reaproxima de Deus, refaz sua fé, que vai crescendo nos próximos meses durante a faculdade. Até a página 130, mais ou menos, há uma constante sutil que só chamará a atenção a partir da página 135. Os comentários de Carrie sobre o pai ser centralizador e controlador, o comportamento que se acentua nas viagens e acampamentos. Como a família lidou com isso a vida toda, Carrie, o irmão Brian e a mãe preferiam evitar a fadiga a tentar impor uma forma diferente de fazer as coisas. Conhecer BTK pelos olhos de sua filha é o atrativo principal do relato, acompanhado de interessantes curiosidades sobre o costume das pessoas do Kansas. Por Carrie, sabemos algo mais sobre como os ataques do 11 de setembro abalaram para sempre a sólida crença do americano de que seu país era seguro, que não havia por que ter medo. Carrie se casa com um colega de faculdade no começo de 2003 e o novo casal se muda para Detroit. Em julho de 2004, lê que o serial BTK havia ressurgido em Wichita após décadas de silêncio. O incrível é que é a primeira vez que Carrie ouve falar a respeito dele. Fica sabendo que matou 7 pessoas nos anos 1970, enviava cartas zombeteiras à polícia e à mídia até novembro de 79, quando interrompe a comunicação. Supunha-se que estava morto ou preso, até que em 2004 reivindica a autoria de um 8º homicídio cometido em 1986, retomando a comunicação que desencadeou uma caçada ao criminoso. Carrie passa a ler mais sobre as cartas de BTK à polícia. É quando passa a notar semelhanças de alguns elementos contidos nessas provocações que remetiam à infância e à juventude do pai, como, por exemplo, ter morado perto da linha do trem ou ter tido avós que serviram no exército. Aprendemos com Carrie o que acontece com a família de um serial killer a partir de sua prisão. A polícia, para fazer seu trabalho, interroga muitos parentes próximos. Em princípio, impede a comunicação de uns com os outros. No caso da família Rader, é de dar pena porque ninguém estava cobertando o assassino. Todos foram atingidos subitamente por uma enorme bigorna. Mas o pior foi a imprensa. A CNN noticiou em todo os Estados Unidos que foi Carrie que entregou o pai e, a partir disso, o FBI e as demais agências envolvidas iniciaram investigações que culminaram na prisão. Você acha que fake news é só na guerra política? Para ter audiência vale qualquer coisa, inclusive tripudiar uma família destruída. Espere que fique ainda mais grotesco. Uma repórter procurou o sogro de Carrie oferecendo dinheiro para que ele contasse os podres da nora e do filho. Outro ofereceu dinheiro a um amigo de Darian, marido de Carrie, para furtivamente filmar os dois. Em contrapartida à canalice da imprensa, as pessoas da igreja e amigos deram muito apoio a Carrie e sua mãe. Fazia parte do massacre não ser mais Carrie Rawson, e sim filha do BTK, e de súbito perder toda a privacidade e ter que se esconder. Fora a tortura psicológica de, enquanto descobre que seu pai fez o que fez, acompanhar a ostensiva cobertura jornalística em nível nacional do caso. É como estar emparedado, enfrentando um dilema interior terrível. Você ama seu pai e ele pode ser um assassino em série. Ela sai do Michigan e vai para o Kansas ficar com a mãe, ambas escondidas na casa de parentes. Cada uma começa a reexaminar a vida com Dennis até a prisão, tentando buscar elementos, mínimos que fossem, que sinalizassem a mente criminosa dele. Sentem raiva, culpa, medo. Eu lia e me compadecia. Uma semana depois, Carrie volta para casa, os parentes a convencem de ter alguma rotina para enfrentar melhor as coisas. Nas semanas seguintes, Carrie vai descobrindo através do jornal Eagle, um periódico de Wichita que estava cobrindo o caso BTK junto à polícia, o quanto seu pai havia mentido nos últimos 30 anos. Quando precisa retornar à casa em que viveu a maior parte da vida com a família, as lembranças voltaram a provocar em Carrie um escrutínio dessas memórias, tentando entender por que não considerava estranhos certos hábitos do pai.
lugares na casa que tinham coisas dele que eram melhor não mexer. Sente de novo vergonha, culpa e raiva, muita raiva. Tudo que o pai fez acabou com as famílias das vítimas e com sua própria família. Carrie frequentemente tenta entender por que não viu o que estava errado, bem como conciliar a imagem do pai que ela flagrou chorando durante o sacrifício da velha cachorrinha de estimação no veterinário e esse outro que matava mães de crianças pequenas. 5 meses após a prisão, o pai se declara culpado numa audiência onde, por 1 hora, por determinação do juiz, descreve seus crimes. Por ter sido muito sucinto e omitido a natureza cruel do que fez, na audiência de sentença ocorrida no mês seguinte, a promotoria cuidou do que faltava e por 2 dias, Carrie soube detalhes sobre as torturas a que o pai submeteu suas vítimas. Carrie, a seguir, nos traz o que estava fazendo ou o que estava acontecendo em sua família enquanto o pai executava suas vítimas. Dezembro de 1973. Abre aspas. Enquanto levava minha mãe para o trabalho em uma manhã de inverno, no final de 1973, papai viu Julie e Josie Otero saindo de casa. Mamãe ficava nervosa com o gelo e com as estradas cheias de neve desde que tinha sofrido seu acidente. E papai, que havia sido despedido do trabalho, naturalmente se ofereceu para levá-la. Papai perseguiu a família Otero pelo mês seguinte e cometeu seus primeiros 4 assassinatos enquanto mamãe estava no trabalho, a alguns quilômetros de distância. Papai também roubou o relógio de pulso prateado de Joseph e o rádio portátil preto de Joey. Foi apenas em 2015 que percebi que a casa dos Otero, um bangalô branco com acabamentos e venezianas pretas e ainda uma grade preta de ferro fundido na varanda, parecia muito semelhante à casa dos meus avós. A casa dos Otero ficava perto do Edgemoor Park, onde ficava a unidade da Rockwell da Biblioteca Pública, um lugar que às vezes eu visitava com meu pai. Lembro-me de passar de carro na rua deles, mas não consegui dizer se papai diminuía a velocidade quando passávamos. Sei que quando eu era criança, havia um rádio portátil ao lado da cama de papai. Ainda não sei se pertencia a Joey ou não. Abril de 1974. Em abril de 74, depois de assassinar Catherine Bright e quase matar seu irmão Kevin, papai escondeu as roupas ensanguentadas e as armas do crime no galpão branco de ferramentas e no galinheiro dos meus avós. Ele se livrou delas mais tarde. Brinquei de esconde-esconde com os meus primos naquele galpão 10 anos depois. Kevin deu uma boa descrição do meu pai para a polícia, incluindo que ele usava uma parca da Força Aérea, verde com pelos ao redor do capuz e um relógio de pulso prateado com uma pulseira extensível no braço esquerdo. Eu não sabia dessa descrição feita por Kevin até 2015. Usei uma das camisas da Força Aérea de meu pai no Halloween, quando estava no ensino médio. Era verde, de manga curta e dizia Raider no bolso, mas não me lembro de ter visto a parca quando era mais jovem. Meu pai sempre usava um relógio de pulso prateado quando eu era criança, embora ainda não sabia se o relógio que associei tão intimamente ao meu pai era o relógio de Joseph. Também não sei qual relógio Kevin viu. Em 1974, a descrição feita por Kevin para a polícia serviu como referência para um retrato falado que foi divulgado no Eagle. No desenho, o suspeito tinha um rosto redondo, pequenos olhos escuros e bigode também escuro. Papai disse mais tarde que achava que o desenho impresso em seu jornal era desconfortavelmente parecido comigo, mas ninguém vai vir me buscar. Eu não vi o desenho até a noite em que meu pai foi preso. Março de 1977. Em março de 77, papai, carregando uma pasta e se passando por detetive, mostrou uma foto da minha mãe e do meu irmão de 1 ano a um menino, perguntando se tinha visto a criança da foto em algum lugar, e logo depois seguiu o menino até a casa. Papai bateu na porta da casa dele, falou com sua mãe, Shirley Vian Helford, então forçou seu caminho para dentro da casa e a matou depois de trancar seus 3 filhos aos gritos no banheiro. Não sei qual foto meu pai mostrou ao menino naquele dia. Dezembro de 1977. Em dezembro de 77, papai avistou Nancy Fox trabalhando em uma joalheria em Wichita Mall. Ele seguiu a mulher e a estrangulou com o cinto dentro de casa.
Às vezes eu fazia compras ou assistia a filmes no mesmo shopping com o papai. Lembro-me de ficar esperando naquele shopping um dia quando o Oldsmobile estava no Montgomery Ward para a troca de pneus. Eu tinha uns 10 anos. Caminhamos pelo estacionamento até o Taco Bell para almoçar e me lembro de ter visto o papai preencher uma pilha de formulários de emprego enquanto dividíamos um saquinho de churros. Ele havia sido dispensado da ADT não fazia muito tempo. Foi só em 2015 que desenterrei da memória uma imagem de papai tirando o cinto e instalando-o para mim quando eu tinha cerca de 4 anos. Ainda posso vê-lo, emoldurado pela luz fraca em nosso corredor, assomando, ameaçador, querendo me bater. Quando me lembrei disso, entendi o que, às vezes, parecia sinistro na nossa casa. Não muito tempo após resgatar a memória do cinto, derramei um pote de pregos na minha casa. Enquanto eu recolhia os pregos, meu monstro pessoal do estresse pós-traumático ergueu a cabeça feia. Lembrei-me de ter visitado a loja de ferragens com meu pai quando era pequena. Será que ele comprava objetos para usar em assassinatos quando eu estava junto? Papai tinha roubado algumas joias de Nancy e, anos depois de sua prisão, ele fez um comentário sobre aquela época. Eu pensei, não, eu não vou dar isso para minha esposa, seria muito cruel. Pensei em dar as joias para minha filha uma vez. E talvez eu tenha dado para ela. Abril de 1985, abre aspas. Papai disse ao tribunal, no dia de sua apelação, que havia deixado de comparecer a um compromisso na noite de sexta-feira, 27 de abril de 1985, para invadir a casa de nossa vizinha, a senhora Head. Meu pai foi um líder escoteiro por anos e a senhora Head frequentava a igreja em Park City, onde o grupo de escoteiros do meu irmão se encontrava. Eu disse ao agente do FBI em fevereiro que meu pai não estava em casa na noite em que a senhora Hedge desapareceu. Ele estava em um acampamento de escoteiros com meu irmão de 9 anos. Foi essa a noite em que tivemos uma tempestade e fiquei aconchegada com a minha mãe em sua cama. Papai não queria dizer abertamente no tribunal que tinha usado o acampamento do meu irmão como álibi, mas, naquela noite, ele deixou os escoteiros, dirigiu até uma pista de boliche, passou um pouco de bebida na boca, fingiu que estava bêbado e pegou um táxi para a nossa vizinhança, carregando consigo uma bolsa de boliche com seu kit de ferramentas. Ele caminhou pelo parque atrás da casa dos meus avós, cortou a linha telefônica da senhora Head e invadiu a casa dela, uma casa com planta idêntica à nossa. Ele esperou em um armário até que ela retornasse e então a estrangulou. Ainda não sei em qual armário ele a guardou. Qual era o quarto dela? Equivalente ao meu? Não sei. O corpo da senhora Head foi encontrado uma semana depois, com estranhas agulhas de pinheiro por perto que não pertenciam àquele lugar. Pelo que entendi, essas agulhas ficaram grudadas quando o papai deitou o corpo dela no chão da igreja. Fecha aspas. Setembro de 1986. Um mês depois de a minha família tirar férias na Disneylândia, enquanto eu estava sentada na minha sala de aula no 3º ano, papai usou o horário do almoço na ADT para se disfarçar de técnico de telefonia e forçar a entrada na casa de Vicky Vergerly. Papai assassinou a mulher enquanto o filho de 2 anos dela chorava e a filha mais velha estava na escola primária. Meu pai jogou as evidências em uma lata de lixo próxima de uma sorveteria Browns antes de retornar ao trabalho. Em 2015, descobri que a senhora Wegerly tinha sido voluntária como babá na igreja luterana de St. Andrews, o mesmo lugar onde mamãe e eu tínhamos ficado encarregadas das crianças durante as aulas de aeróbica, antes de eu ter idade suficiente para ir à escola. Não tenho ideia se algum dia conhecemos pessoalmente a senhora Wegerly ou se meu pai sabia dessa possível conexão. Janeiro de 1991. Papai disse outra vez na audiência de apelação que deixara de estar presente em um compromisso na noite que assassinou a senhora Davis em janeiro de 91. Na verdade, ele estava no Trappers Rendezvous, um encontro de inverno dos escoteiros ao norte de Wichita com meu irmão de 15 anos. Ele saiu, estacionou na igreja em Park City, onde os escoteiros tinham se reunido, caminhou 2 quilômetros no frio até a casa dela. Ele jogou um bloco de concreto na porta de vidro deslizante, assassinou a senhora Davis, usou o carro dela para transportá-la até um lago de pesca
Escondeu os objetos pessoais dela sob o velho galpão branco da igreja e, em seguida, transportou o corpo outra vez, usando o nosso Oldsmobile prateado. Depois disso, ele voltou para o encontro dos escoteiros. Na audiência de 18 de agosto de 2005, as famílias das vítimas tiveram oportunidade de prestar declarações após o encerramento da acusação. A palavra também foi franqueada a Dennis e ele disse coisas que deixaram sua filha enfurecida por revelarem traços de profunda falta de respeito, consideração, narcisismo e psicopatia que ela desconhecia. Ela até, pelo menos a página 296 do livro, ela trava uma brava luta e muito difícil interiormente entre as lembranças desse pai que cuidou dela, cuidou da família, e esse monstro assassino que ela vem todo dia aos poucos descobrindo mais e mais e mais atrocidades. Abre aspas. Depois que as famílias deram suas declarações, meu pai teve a chance de fazer uma declaração final, uma oportunidade para mostrar remorso. Em vez disso, ele tagarelou de forma bastante egoísta por 20 minutos em um discurso apelidado de Globo de Ouro em Wichita. Escutei a parte dele e li uma transcrição do restante. Papai se levantou no tribunal e nos chamou, minha mãe, meu irmão e eu, de contatos sociais, peões em seu jogo. Papai ensinou xadrez a mim e ao meu irmão usando um conjunto de belas peças esculpidas que ele havia trazido da Ásia enquanto esteve na Força Aérea. Paciente, ele nos mostrou como cada peça se movia e ainda me lembro do cheiro terroso do tabuleiro de xadrez, marrom e branco. Quando abria a caixa, a gente se deparava com cavalos, bispos, torres, reis e rainhas, e sim, peões, repousando em um forro de feltro vermelho e macio. Minha família vivera com e amara esse homem por décadas. Nós o alimentávamos, lavávamos sua roupa e cuidávamos dele quando ele estava doente e ferido. Eu o adorava, mesmo que ele pudesse ser um bruto. E agora ele nos chamava de contatos sociais? Como ele se atreve? Ele poderia apodrecer no inferno, fecha aspas. A partir desse dia, ela para de se corresponder com o pai. Pausando a leitura e examinando mentalmente as cartas do pai, vemos que ele fala mais de si, da sua rotina antes da condenação. Elas eram até leves, uma vez que ele era meio que uma celebridade entre os demais condenados. Depois da sentença, a realidade muda severamente. Nada de privilégios para se corresponder, tudo é limitado. Selos, envelopes, banho de sol, visitas. Todas as cartas que manda para Carrie, não há um sinal de arrependimento, culpa pelas consequências devastadoras de seus crimes nas famílias de suas vítimas. Ele cobra o carinho da família, cobra correspondências, compreensão, mas não é nada sincero sobre a gravidade do que fez e os impactos que provocou. É uma amostra de egoísmo tão cínica que até eu fiquei puta da vida com esse sujeito. Em 17 de novembro, o pai escreve de novo, diz que está fazendo estudo bíblico, pede a Deus que o perdoe e console as famílias, pede que Carrie possa perdoar sua traição. O fato aqui é que a filha parou de escrever, nunca foi visitá-lo e penso que essa mudança de abordagem na correspondência é uma forma de tentar manipulá-la para que volte a se corresponder com ele. Enquanto isso, Carrie está desempregada, deprimida e com ambos os gatos de estimação com leucemia. Carrie tem depressão e transtorno de estresse pós-traumático, faz terapia por algum tempo e não conclui o tratamento. Fica 2 anos sem escrever para o pai. Acaba se comunicando com ele para avisá-la que está grávida. Quando pensa nas crianças órfãs de mãe graças a Dennis Rader, ela sente que precisa proteger seu filho e interrompe a comunicação com ele novamente. Carrie até hoje luta para sobreviver, apesar das consequências dos atos do seu pai pesarem enormemente sobre ela. Seu livro em muitos momentos é revoltante, chocante, angustiante. Obrigada a você que ficou até o final. Aproveite para dar seu joinha, além de se inscrever no canal, ativando o sininho para receber notificações dos próximos conteúdos. Tchau!